Oi, quarto ano, tudo bem? Mais um dia, né? Hoje é sexta-feira, era pra gente se encontrar no Meet, mas isso não foi possível. Mas já ficou fixo agora que a gente vai se falar no Meet toda segunda e quarta-feira. Daí eu fiz algumas alterações aí nas aulas, mas no WhatsApp já foi anunciado isso, tá bom? Pra gente poder dedicar as aulas no Meet para as disciplinas que mais cobram, né, no dia a dia. Hoje nós vamos fazer matemática, multiplicação com reserva, página 62 a 64. Eu não coloquei aí a página 61, porque ela é explicação. Aí eu vou explicar na lousa para vocês, tá? E a arte, a gente vai falar sobre pontilismo, que era uma técnica usada por Van Gogh. A gente vai recordar um pouquinho sobre a biografia dele, que vocês já fizeram a marcação. E voltar a falar sobre as cores, porque de tarefa vocês vão fazer uma coisa muito chata. Muito chata. Assistir ao filme divertidamente. Até para quem já assistiu, assistir novamente e prestar atenção nos detalhes que a gente vai descobrir um pouquinho na aula de hoje, tá? Então, quarto ano, lá na página 62 de vocês, de matemática, abram aí o livro, acompanhem comigo. Eu vou fazer o passo a passo da operação de multiplicação com reserva. E aí, se tiver dúvida, releia esse quadro verde, porque o que está escrito nele é o que eu vou fazer na lousa com vocês, tá ok? Então, olha só, o número utilizado para o exemplo foi 1.128 vezes 5. A tabuada tem que estar aí, na ponta da língua. Se ela não tiver na ponta da língua, que também não é um bicho de 7 cabeças, vocês fiquem com ela do ladinho por enquanto, porque enquanto a gente for fazendo as atividades, a gente vai estudando um pouquinho a tabuada, para começar a contar só no dedinho e na mente, para não precisar olhar, tá? Porque em dia de prova a gente não olha a tabuada. Então, olha só, a operação com reserva é igual àquela adição, subtração que sobe o número, tá? E na multiplicação, ela é bem parecida com a adição, porque soma-se esse número, tá ok? Isso é bom para quem não lembra muito o processo da multiplicação, então segue passo a passo, com bastante atenção, para recordar e fazer as multiplicações aí em casa, tá? 5 vezes 8, 5, 10, 15, 20, 25... 30, 35, 40. O 0, que é a unidade, fica e o 4, que é dezena, sobe para dezena, ok? 5 vezes 2 é 5, 10. 10 mais 4. 10 mais 4, 10 na cabeça. 11, 12, 13, 14. Então, o 4 fica, que é a unidade, e a dezena sobe. 5 vezes 1. 5 uma vez é 5. Todo número multiplicado por 1 é o próprio número. Guarda essa regrinha na cabeça. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 5 vezes 1, 5. Então, unidade, dezena, centena, 5.640. Esse é o resultado do exemplo dado aí. Então, vocês viram que a gente faz a multiplicação sempre, primeiro pela unidade, depois a dezena, depois a centena, depois a unidade de milhar e por aí vai. Se subiu o número, a gente soma. Deu para entender? Deu, né? Eu sei que deu. Vocês são espertos. Lá na página 61, ele tá mostrando quais são os nomes para os números na multiplicação. Lembra que eu dei o exemplo para vocês no caderno? Então, esses aqui são chamados de fatores, porque são dois, é fator e fator. E o resultado dele é produto. Treinem isso para não se esquecerem, tá? Tem também aquele que eu falei que é multiplicando, multiplicador e o produto. Mas a gente vai conhecê-los mais como fatores, tá ok? Na atividade, então tem aí, resolva as multiplicações a seguir.
Esse tá muito fácil, por quê? Cada continha tá dentro do seu quadro valor de lugar, então não tem como errar. Preste atenção porque vai subir número e quando subir número você tem que somar, tá? Lembrando que todo número vezes zero é zero e todo número vezes um é o próprio número. Essas são as regrinhas básicas. Feita a atividade 1, vamos para a atividade 2 e vocês vão ter que resolver um problema. Olha só, um produto foi vendido por 8 parcelas de R$ 549. A gente trabalhou parcelas na adição, que é o nome que se dá para os termos da adição. Parcela, parcela, soma ao total. Só que agora eu quero multiplicação. Antes era para colocar a quantidade de parcelas. Agora eu quero que você multiplique a quantidade dessas parcelas. Qual é o preço desse produto? Vamos descobrir. Número 3. Uma empresa tem 3 equipes de 145 trabalhadores, que se revezam em turnos diferentes. Então, 145 trabalhadores trabalham no período da manhã, 145 trabalhadores trabalham no período da tarde e 145 trabalhadores trabalham à noite. Quantos trabalhadores tem no total? Descubram para mim e me mandem. Lembrando que todas as vezes que tiver um problema, é importante você fazer a resposta. Não adianta só fazer o cálculo lá para mim, porque eu não vou considerar. Se chegar aqui um monte de continha só resolvida para mim, eu vou comentar assim, ó, cadê a resposta? O que é a resposta? É quando eu leio a pergunta e respondo para a pessoa, como se ela não tivesse visto a conta. Qual é o preço desse produto? Esse produto custa... Taranã, taranã. Há quantos trabalhadores no total? No total, há piriri-pororó, tantos trabalhadores. Então, vocês têm que responder. Usem isso como progresso na argumentação de vocês. Vocês têm que escrever respostas completas, tá? Não colocar só tantos trabalhadores. Não, eu quero que vocês me façam entender a resposta sem precisar ler a pergunta novamente, tá? Combinado? Número 4. Essa é um pouquinho mais complicada, mas presta bastante atenção que eu vou explicar a letra A e aí vai ficar facinho de você resolver as demais, que é B, C e D, né? Isso. Analise os números de cada sequência, descubra seu padrão e escreva os termos que estão faltando. Então, depois que a gente descobrir qual é o tipo de padrão que ele usou para encontrar o resultado, a gente vai ter que completar a sequência. Então, olha só, na letra A eu tenho 33, 66 e 132. Puxa, a gente está trabalhando multiplicação, então eu sei que ele vai pensar na multiplicação. E aí, 33 vezes quanto é 66? Puxa, essa tá clarinha na mente. 33 mais 33, mas isso não é uma multiplicação, professora. Exatamente, 33 mais 33 é 66, mas não é uma multiplicação. Quantas vezes eu falei 33 para chegar no 66? 2 vezes. Então, ele é 33 vezes 2 é 66. Vamos verificar? 33 vezes 2, 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 3 é 6. Olha, exato. E aí, 66 vezes 2? Será que vai dar 132? Vamos conferir. 2 vezes 6... 2, 4, 6, 8, 10, 12. É 12, ó, reagrupamento. O 2 fica e 1 sobe. 2 vezes 6, 12. Mais um que subiu, 13. Olha, deu 132. Então, agora, eu tenho que usar o número 132 vezes 2 para descobrir o número que vem na sequência. E depois que eu descobrir esse número, eu faço vezes 2 de novo para descobrir o número que falta. Ok? Facinho, né? Vocês vão descobrir para mim as demais e completar para mim as tabelas. Lembre-se de me mandar fotos, porque eu tenho corrigido, ok? Na atividade 5,
A sequência abaixo segue um padrão. Mesma coisa que na atividade 4, segue um padrão. Que padrão é esse? Observe-a atentamente. Observe a quem? A sequência. E descubra que número devemos escrever dentro do retângulo vazio. Então, eu tenho ali uma sequência de números. 5, 15, 45, 135, piriri pororó e 1215. Que número que eu vou colocar no piriri pororó? Descubram a sequência. Explique ali pra gente o que ele fez para poder encontrar o resultado nesse espaço que tem aí, tá? E façam a conta para mim, tá ok? Número 6. Olha a Júlia aí de novo. A Júlia já esteve presente num problema lá atrás. Júlia digitou um número na calculadora. Então, lembra que eu expliquei isso para vocês? Ela digitou um número. Aquele círculo, ponto de interrogação. Não sei que número que é. Multiplicou por 3. O que é multiplicar? Vezes ou dividir? Vezes. Então, multiplicou por 3. Vai ser um balãozinho com interrogação vezes 3. Que número será que é? E obteve o resultado indicado a seguir. Que número tem na calculadora aí? 123. Então, olha só. Um círculo vezes 3 é igual a 123. De acordo com essas informações, qual foi o primeiro número multiplicado por Júlia na calculadora? Operação inversa. Houve o casamento entre adição e subtração e multiplicação e divisão. Se eu estou fazendo uma multiplicação, a operação inversa vai ser de divisão. A atividade 7 a gente não vai fazer hoje. A gente vai deixar para a próxima semana. E aí, essas atividades e as que vocês fizeram na semana passada, alguns, eu já fui tirando algumas dúvidas, né? Conversei aí por telefone e tal. Aí a gente vai corrigir ela no nosso encontro de quarta-feira, tá? E aí a gente trabalha mais um pouquinho para tirar alguma dúvida se ainda ficou, ok? Façam, tira a foto e me envia. Às vezes tem foto que eu não tô conseguindo compreender, então tenta focar bem. Às vezes se a gente tirar com o livro deitado, fica com a sombra do celular da foto. Então, pede para alguém segurar de pé assim, vocês tiram, tá? Para focar melhor para eu poder corrigir e acompanhar vocês. Tá ok, quarto ano? Essa atividade de matemática, treinem a tabuada. Quem já fez no caderno e eu vi, ok. Quem eu não vi ainda, faça no caderno. Eu pedi uma tabuada só ainda. Faça no caderno e me manda a foto. Deem uma estudada na tabuada. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Falando para poder vocês ficarem com ela aqui, ó, guardadinha na cabeça, tá? Agora a gente vai fazer arte. Vamos lá? Bora lá para nossa aula de arte? Então tá. Sobre Van Gogh, então, né? O resumo aí sobre a biografia dele. O nome completo dele, então, o Vincent Willem van Gogh, que ele nasceu em 1853 na Holanda. E ele começou a trabalhar por volta dos 15 anos como comerciante de peças artísticas na loja do seu tio, né? Na cidade de Haia. Ele chegou a estudar teologia, olha que bacana. Ele ia virar um padre, né? Mas isso não foi por muito tempo. Ele até ajudou algumas pessoas, doou muitas coisas que ele tinha para os mais pobres e logo abandonou essa vida e começou a desenhar. Ele começou a desenhar, que era o seu grande sonho, né? Ele conheceu algumas pessoas famosas, como Edgar Degas, Emily Bernard e Paul Gauguin. A gente falou um pouquinho dele, se não falou, vai falar ainda, não me recordo agora. Aí ele foi pra França, viveu com o irmão. Quem foi o irmão que ajudou muito ele mesmo? O Theo. Ele ajudava o Van Gogh financeiramente. A vida como pintor naquela época, assim como nos dias de hoje, é muito difícil, né? Ele, por exemplo, ele teve muitos problemas. Ele morava em péssimos lugares. Se o irmão dele não ajudasse ele no mantimento, ele passava fome. Então, ele não
não teve uma vida assim muito generosa, como muitos esperam, né? Eu li em algumas atividades aí, gostaria de ser como um pintor como Van Gogh. Aí eu falei, nossa, quando ele lê a biografia de Van Gogh, ele vai ver que não foi uma vida fácil. Acho que foi o Luiz que escreveu isso, né, Luiz? Tá. Então, ele, ainda na França, ele mudou para a cidade de Arles e ele começou a desenhar, então, as paisagens. Ele se inspirava. E as paisagens, então, eram o retrato, assim, das obras de Van Gogh. Pintou, 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 pintou. E não teve muito sucesso com vendas de quadro durante a sua vida. Um detalhe importante sobre ele foi quando ele foi internado, ele não parou de pintar. Ele mudou a sua técnica de pintura, ele pintou mais intensamente. A técnica que a gente vai usar hoje, nesta atividade aqui, é o pontilhismo. A gente não vai fazer idêntico a ele. O pontilhismo é mais ou menos parecido com esse aqui, olha. Essa técnica aí que ele utilizava. E aí, a gente vai fazer da mesma cor que essa obra dele. Eu vou fazer um passo a passo com vocês, para vocês verem como que é a ideia para ficar. Aí, com o tempo, então, ele foi aperfeiçoando a sua forma de pintura, né? Melhorando aí, ou aderindo uma nova técnica, que foi com traços mais marcantes. Em 1890, ele saiu do asilo ao qual ele estava e passou um período pintando intensamente ainda, não parou. Porém, aos 37 anos, ele morre. É uma coisa muito delicada de falar, porque ele passou por sérios problemas de depressão e ele tentou se matar. Tanto fala que ele cortou, né, uma de suas orelhas, nesse período de sofrimento dele, fez o autorretrato depois do acontecido e ele tentou o suicídio. É triste, é uma coisa assim que a gente assusta quando escuta falar, né? Mas é importante ressaltar que muitas pessoas enfraquecem e, infelizmente, tentam isso. Ele não morreu tentando o suicídio. Ele morreu dias depois, por outra causa, não foi essa tentativa, tá? Então, as características marcantes da obra de arte dele, então, é a preferência ligada à natureza, o pontilhismo e depois o traçado mais marcante e as cores primárias, né? Que a gente conversou. A magenta, o ciano e o amarelo, que é o azul, amarelo e vermelho. Então, ele utilizava isso. Vocês já pegaram a tinta de vocês lá na escola? Pegaram, né? Todo mundo pegou? Na semana que vem, na próxima aula, eu acho que na próxima aula a gente já consegue. A gente vai fazer uma atividade sobre cores. Então, se você não pegou, corre lá, pega pra gente fazer. Tá ok? Tá. As obras de arte que eu já apresentei pra vocês, né? As mais conhecidas. E olha lá. Só conseguiu vender um quadro durante a sua vida. Apenas um. Olha como foi difícil essa vida dele. Tenso, né? E aí, depois de morte, 100 anos pintado, 100 anos um quadro pintado, ele conseguiu vender por 82,5 milhões. Pensa, quanto dinheiro esse homem não, né? Porque o quadro tinha sido pintado há 100 anos antes. Imagina, quanto dinheiro, né? Ele não desfrutou de nada. Pelo contrário, foi uma vida sofrida, certo? Agora a gente vai parar de conversa e vamos lá para a nossa pintura de hoje. Vem cá comigo. Então vamos lá. Desse jeito aqui, acho que vocês vão conseguir ver, né? Eu já comecei, ó, tá vendo? Eu vou usar a canetinha e eu acredito que todos vocês tenham. Utilizem canetinha também, tá? Essa é a obra de Van Gogh, The Star Night. A professora Laís pode falar assim melhor para vocês em inglês, mas quer dizer A Noite Estrelada. E ela foi pintada em 1889. Retrata a vista da janela do quarto do hospício onde ele esteve, que é o Hospício Saint-Rémy-de-Provence. Ele pintou isso pouco antes do sol nascer e esse vilarejo aqui foi idealizado por ele, não existia lá, tá? Isso aqui foi ele que adicionou à obra, ok?
Essa obra se encontra no Museu de Arte Moderna de Nova York desde 1941, tá? Então, vocês vão utilizar que técnica para colorir? O pontilhismo. Então, a gente vai fazer pontilhado. Como pontilhado, professora? Pontilhados assim, ó. Canetinha pontilhando. Vocês conseguem ver? É que eu sou canhota, é difícil, né? Ó, vou tentar assim, ó. Bem pertinho. Enchendo mesmo, tá? Ah, professora, às vezes fica um pontinho em cima do outro. Não tem problema. Faz parte da nossa técnica utilizada, tá bom? Olhem aí a imagem que eu vou deixar para vocês irem usando os tons, né, nas cores que ele usou. Tava conseguindo acompanhar, né? É mais ou menos assim. Você observa que ele utilizou vários tons de azul, né? Ele deu um degradê aí. Então, nos espaçamentos do azul, você troca o tom do seu azul. Olha só. E vai ficando bonito assim. Só pontilhismo. Tá, quarto ano? Olha esse espaçamento aí todo branco, ó, a gente preenche ele com o pontilhismo de outros tons de azul. Eu quero ver a sua obra de arte concluída aí, tá? Voltei aqui, quarto ano, para vocês verem, olha. Vai ficando assim o desenho de vocês. E olha, é cansativo, muito cansativo. Então, vocês não vão fazer tudo no mesmo dia. Faz um pouco, para, descansa. No outro dia você pega e faz mais um pouquinho. Por quê? Todas as atividades de arte estão valendo nota. Então, vocês já têm a nota do quarto do Van Gogh e do quarto de vocês, tá? No finalzinho do vídeo aí vocês vão apreciar as imagens de quem já me mandou. O legal dessa técnica de pintura é que você não vai seguir um padrão igual aquele que eu falo. Olha, se escolheu pintar de pé, tem que terminar tudo de pé. Se escolheu pintar deitado, tem que pintar tudo deitado. Não, esse daqui, ele tem que ser aleatório. Então, pontinho para tudo quanto é lugar. Uma dica que eu dou para vocês. Tá vendo aqui que tem a divisória dos desenhos? Passem pontinhos por cima deles. Não de tudo, claro. Tortinho mesmo, para que ele possa cobrir bem, tá bom? Então, essa atividade em sala, ela seria feita no mínimo em 2 aulas, porque eu ia ficar o tempo todo, vamos quarto ano, não enrola, termina. Tá quase na hora de ir embora, vamos lá, não vai dar tempo. Vai ter que levar para terminar em casa. Então, a gente vai deixar ela para concluir em 2 aulas. Então, vocês façam um pouquinho hoje e descansem a mãozinha de vocês e façam um pouquinho outro dia. Olha só como tá ficando bonito. O resultado dele é incrível, ó, tá faltando um tom de azul aqui que eu ainda não coloquei. Eu clareei bem esse aqui, olha, porque na obra ele é um pouco mais claro. E aí vocês façam o de vocês. Vocês estão cansando de fazer? Tá, né? Dói um pouquinho a mão, eu percebi também. Vão dar uma paradinha. O meu tem 2 porque tirei a cópia. Vocês vão dar uma paradinha aí. Descansa, no outro dia vocês pegam. Depois cola no caderno, tira a foto e me envia. Coloque em título, releitura da obra de Van Gogh, A Noite Estrelada, tá? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as cores, porque a nossa unidade de arte tá falando sobre isso. Então, lá no livro de arte de vocês, fala que as cores transmitem sensações. Lá na página 206, no final, no comecinho, tá falando. Na arte, no cotidiano, muitas vezes usamos as cores para expressar como estamos nos sentindo. Lembra daquela atividade da Gi que eu falei para vocês? Olhem aí o desenho que ela retratou a respeito de sentimento. Viram aí? Um rostinho com uma carinha triste, tem até uma lágrima. E a cor que ela utilizou, né? É uma cor que traz tristeza. E assistindo ao filme divertidamente, vocês vão perceber algumas coisas. E aí eu tenho algumas curiosidades que eu queria compartilhar com vocês agora. Olha que legal. A Alegria tem cabelo azul porque ninguém é 100% feliz. A Nojinho usa laço roxo porque ela também pode sentir medo.
A tristeza usa óculos roxo porque ela também pode sentir medo. O medo usa gravata vermelha porque ele também pode sentir raiva. O raiva usa gravata amarela com azul porque ele também pode sentir alegria e tristeza. Muito bacana, né? Então, vocês vão assistir ao filme e aí na próxima aula eu quero ver A Noite Estrelada de vocês e a gente vai trabalhar essa página aqui, ó, 210, tá? Mas só na semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus. Segunda a gente se vê no Meet, com certeza, tá? Até lá!